Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos estudar um pouco a respeito das formas do saber. Então, eu já quero que vocês abram o livro de vocês na página 13 do livro didático para acompanhar o conteúdo comigo, tá certo? Eu vou lendo aqui um pouquinho, vou explicando e vocês vão acompanhando também no livro de vocês. Na aula passada, nós vimos um pouco, estudamos um pouco a respeito de alguns seres mitológicos, como as sereias, e até mesmo aquela figura mitológica que assustava os navegantes que iam em busca de informações, de conhecer o mar. E a gente também viu um pouco sobre a história de Ulisses e como ele conseguiu, na verdade, quebrar o encanto daqueles seres mitológicos, utilizando a razão, o seu conhecimento. Então, hoje, a gente vai estudar um pouco sobre as formas do saber e a gente vai ver que muitas vezes essas pessoas, as pessoas em geral, elas se sentem muito atraídas por essas histórias. Histórias que trazem muito algo fabuloso, algo incrível, algo grandioso, como a história dos heróis, enfim, são características que, de certa forma, atraem a atenção das pessoas. Então, essas histórias inacreditáveis falam de seres e acontecimentos fantásticos ou sobrenaturais, o que as torna fascinantes para a maioria das pessoas. Afinal, muitas sentem-se atraídas pelo que é inesperado, fantasioso, extraordinário. Então, as pessoas elas gostam desse tipo de histórias. Então, a gente viu na aula passada alguns seres mitológicos gregos, e hoje eu coloquei, na aula de hoje, alguns seres mitológicos, não mitológicos, mas algumas lendas, vamos dizer assim, alguns seres aí fantásticos, fantasiosos, que existem na nossa cultura aqui no Brasil. Então, acho que algum deles aí você já deve ter estudado no folclore, é o boto rosa, o lobisomem, a mula sem cabeça. Então, são algumas figuras, a Yara, que faz referência aí a uma sereia, mas trazendo para a cultura do Brasil. Então, esses são alguns exemplos dessas histórias de lendas que muitas vezes atraem a atenção das pessoas. Tem também aqueles exemplos de lendas mais, digamos assim, para adultos, umas histórias mais assustadoras, enfim. Todas essas são histórias fantasiosas que as pessoas gostam de ouvir. Aqui no Nordeste a gente tem uma bem conhecida, uma lenda bem conhecida que é a da comadre Fulozinha. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar dela, pelo menos aqui na Paraíba. Então, apesar disso, as pessoas elas também procuram manter algumas crenças e certezas, a fim de se sentirem confiantes e seguras quanto ao sentido de sua vida, seus atos e suas escolhas. Por isso, a verdade ela é considerada um valor essencial pelos mais diversos povos e culturas. Então, mesmo as pessoas gostando muito desse tipo de história, de lendas, enfim, as pessoas elas também buscam por uma verdade, algo que lhe dê sentido às suas crenças, aos seus pensamentos, enfim, algo que traga uma verdade, uma segurança para eles. Então, essa verdade ela é buscada por todas as pessoas de diferentes formas, em diferentes épocas e também em diferentes lugares ao mundo afora. Então, sendo assim, notamos que o desejo de saber, ou seja, de conhecer essa verdade, faz parte da vida dos seres humanos de todas as idades, em qualquer época ou em qualquer lugar.
Justamente foi esse o desejo que moveu as pessoas a elaborar perguntas sobre o mundo, o tempo, o espaço, a liberdade, o bem, a justiça e assim por diante. Então, junto a essa vontade esse desejo de sempre possuir essa verdade, de ir em busca dessa verdade, o ser humano também é intrínseco a ele, na verdade, o desejo de saber mais, de buscar conhecer mais sobre as coisas. E isso em qualquer idade ou em qualquer lugar, como eu falei. Então, esse desejo de saber, não só por disciplinas, ciências científicas, essas, não só nesse sentido, mas saber qualquer tipo de coisa. Então, essa curiosidade, ela é associada ao ser humano, porque desde sempre, desde que ele surgiu, desde que o ser humano surgiu, ele é movido por essa vontade de sempre buscar saber mais, de sempre ir em busca daquilo que ele tem curiosidade. Então, foi também esse desejo que abriu diferentes caminhos para responder a tantas perguntas. Um dos primeiros caminhos seguidos em busca da verdade foi a mitologia. Então, deixa eu passar aqui para vocês. A mitologia, ela foi uma das primeiras formas de buscar um conhecimento, de buscar responder, uma forma, na verdade, de responder as perguntas em que essas pessoas se faziam durante o período em que eles utilizavam esse método. Então, a mitologia ela é formada por narrativas repletas de deuses, heróis e acontecimentos incríveis que ficaram conhecidos como mitos. Principalmente aí na história da Grécia, na mitologia grega, que é tão conhecida, existem inúmeras figuras fictícias que a gente sabe. Então, principalmente na Grécia, eles vão utilizar essa mitologia para tentar chegar a uma resposta das suas dúvidas. Basicamente, era a sua origem, de onde o ser humano vem, como nós surgimos, o próprio mundo, o próprio universo. Então, na verdade, alguns questionamentos que as pessoas se faziam e que buscavam, por meio da mitologia, dessa forma de saber, tentar responder essas perguntas. Muitas vezes envolvendo os deuses, os heróis, histórias fantasiosas também, como vocês viram, exemplos de Ulisses. Então, mas mesmo assim, era uma forma deles encontrarem as respostas em que eles buscavam. Então, durante esse período, durante esse momento, essas respostas eles conseguiam satisfazer a essas perguntas. Então, mais tarde também existem as religiões e as artes. Na verdade, mais tarde não. Desde sempre existem as religiões. Quando eu digo todas elas, não só uma ou outra, todas as religiões de diferentes formas e de diferentes lugares, como a gente sabe que existe, e também as artes, que desde sempre ela existiu, também são caminhos que podem ajudar o ser humano a chegar à resposta de algumas dúvidas, de algumas perguntas, na maioria das vezes eles se fazem. E mais tarde, surgiu, na verdade, a filosofia, que é o campo do conhecimento que estuda a existência humana, a nossa existência, e o saber por meio da análise racional. Então, além da mitologia, né, mais tarde vai existir a filosofia e também com ela os primeiros filósofos.
de que se tem esses primeiros filósofos de que se tem notícia eram considerados ou conhecidos como filósofos da natureza. Isso porque eles acreditavam que as respostas para suas perguntas estariam na natureza, bastando observá-la e compreendê-la, para então conhecê-la e assim descrevê-la. Então, como a gente viu, a mitologia ela buscava essas respostas muitas vezes por situações ou histórias que não estavam nesse mundo, era algo sobrenatural. Eram explicações sobrenaturais, na maioria das vezes. A partir de então, surgiram umas pessoas que não se contentaram com esse tipo de explicação para suas respostas, na verdade, para seus questionamentos. E eles buscaram algo mais concreto, digamos assim, algo que fosse, segundo eles, mais confiável, que trouxesse mais verdade para esses questionamentos. Daí vai surgir a filosofia. Basicamente, a diferença entre a forma que produzia conhecimento entre a mitologia e a filosofia será a observação. A filosofia ela vai passar a observar os filósofos, conhecidos como filósofos da natureza, esses primeiros filósofos, vai passar a observar a sua realidade, a realidade que estava em volta, à sua volta, a natureza, e a partir daí vai tentar compreender como funcionava essa realidade, para então eles conseguirem formar uma análise a respeito da sua dúvida, das suas perguntas. Então, essa era basicamente a diferença entre essas duas formas do saber. Então, continuando, alguns deles atribuíram a origem de tudo o que existe a um ou mais dos 4 elementos, que é o fogo, a terra, o ar e a água. Então, esses filósofos da natureza, eles, ao observar a natureza, eles associavam muitas vezes a origem do universo, das coisas em geral, dos seres vivos, a um ou mais elementos, entre esses 4 elementos aqui naturais. Então, vai existir um filósofo que defendia que todas as coisas surgiram da água, outro do ar, enfim, e até mesmo dos 4 elementos, da mistura desses 4 elementos. Então, a partir das observações deles, eles acreditavam que teria surgido a partir dessa mistura. Então, desse modo, as perguntas, os diálogos e os raciocínios rigorosos dos primeiros filósofos promoveram descobertas surpreendentes sobre a realidade que nos cerca. Mesmo assim, nem todos se contentaram em buscar a verdade apenas no pensamento. Então, mesmo sendo uma outra forma de saber considerada por muitas pessoas mais satisfatória, a filosofia ainda assim existiu pessoas que tentaram ir mais além dessa forma de saber e não ficar apenas no conhecimento produzido a partir das percepções, porque a filosofia é isso. Ela é produzida, principalmente nesse primeiro momento aí, quando vai surgir a filosofia, ela é formada basicamente por percepções dos filósofos, do que eles percebiam à sua volta, das interpretações que eles faziam à sua volta. Então, tiveram pessoas que não se contentaram ainda com esse tipo de produção de conhecimento, de saber, e foi mais além. Então, eles vão buscar uma outra forma de conhecer, do saber, e por isso houve desenvolvimento das investigações e também da tecnologia no decorrer dos séculos, que ampliou as esperanças de se alcançar essa tão sonhada verdade. Então, desse modo, abriu-se também um caminho com o surgimento de uma nova forma de investigar a realidade.
que foi a pesquisa científica. A pesquisa científica já é um outro passo nessa produção de conhecimento, junto com as ciências modernas, que é um campo de produção do conhecimento que conseguiu articular o método de observação e também de experimentação. É a observação que já existia a partir da filosofia, dos filósofos, mas ela conseguiu juntar também um método de experimentação, com o uso de instrumentos técnicos, sobretudo o telescópio, o microscópio, e começou a se desenvolver propriamente na Europa do século XVI. Então, desde o século XVI, existe essa produção do conhecimento a partir desse método de juntando aí a observação e experimentação, utilizando instrumentos, conhecido como ciências modernas. Ao longo desses séculos, claro e evidente que com o avanço ainda mais da tecnologia, de tudo que a gente consegue visualizar hoje, essa produção do conhecimento, de um saber, da verdade, chegar a essa verdade, ela está cada vez mais sofisticada. Então, ao longo dos anos, isso vai modificando, cada dia mais. Porém, o tempo revelou que as ciências modernas, essas ciências que durante esse período já era considerado algo inovador, elas não são infalíveis, visto que determinados momentos da história, teorias consideradas verdadeiras por longos períodos são abaladas por novas descobertas. Então, mesmo sendo considerada em sua época algo novo, algo que trazia uma verdade, as ciências modernas elas também eram contestadas, porque logo existia novas descobertas, novos questionamentos que muitas vezes derrubavam outros que já existiam. Então, não era mais satisfatório aquilo que já existia, então eles iam lá e produziam outra forma de conhecimento, um outro conhecimento, para chegar a uma resposta, para chegar ainda mais perto dessa verdade. Então, diante desses fatos, é possível afirmar que os diversos caminhos trilhados na busca do saber e da verdade resultaram em conhecimentos que a humanidade transmite de geração para geração. Por outro lado, podemos nos questionar de algumas reflexões aqui que eu coloquei para vocês. Essa aqui é a atividade, logo eu vou explicar. Então, essas são algumas perguntas que surgem com toda essa investigação a respeito do saber. O que é possível, de fato, saber? A gente consegue saber tudo? O que você consegue saber? Que caminhos devemos, coloquem o D aí, por favor, corrigindo, devemos seguir em busca do saber e da verdade? Qual o caminho, segundo a opinião de vocês, a percepção que vocês têm da realidade à sua volta, qual o caminho a gente consegue chegar na busca desse saber e dessa verdade? E também como provar se nossos conhecimentos são de fato verdadeiros. Será que tudo aquilo que a gente conhece é verdadeiro? Como é que a gente pode saber? A gente viu durante essa aula que, no decorrer do tempo, várias formas de saber elas foram sendo ultrapassadas ou modificadas. Algumas existem até hoje, como a própria filosofia, mas que a todo momento elas buscam se reinventar, buscar novas formas de saber. Então, como a gente consegue ter certeza que esse conhecimento que chega até nós, ele é um conhecimento verdadeiro? Então, eu quero que vocês respondam essas 3 perguntas e também reflitam a respeito. Como atividade, eu quero que vocês façam a atividade da página 14. Eu vou explicar agora como funciona. No material de apoio, logo na página 1 do material de apoio de vocês, vai ter essas placas aí que eu coloquei no vídeo. Eu quero que vocês utilizem essas placas,
recortem. Vocês podem fazer em uma folha destacada ou no caderno, para deixar registrado no caderno, se não quiser colocar aqui no livro. E vocês vão utilizar essas placas para responder as perguntas que existe aqui na página 14, da pergunta número 1. Então, para cada uma pergunta dessa aqui, você vai tentar responder essa pergunta por meio de uma dessas placas. A número 2, vocês não vão responder agora, porque vai ser a partir de um diálogo em que nós teremos que vocês vão responder a número 2. Passando a página, vocês também vão responder a página 15, em Organize as Ideias e também em Conexões. Vocês respondam essas duas partes e também as perguntas que eu deixei no vídeo. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo chat, eu explico lá direitinho, se ainda ficou alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre as atividades, tá certo? No mais, a aula termina aqui. Tenham um bom dia, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, tá certo? Fiquem todos bem. Tchau.